Sobre profundidade. Novamente a cabra. Nós vamos analisar aqui como foi dada a profundidade ao desenho dessa cabra, que é um desenho bem simples. Mas o que a gente pode observar nesse exemplo aqui? Que há uma sobreposição de elementos. Então, eu vejo claramente que essa perna está na frente da barriga. Por quê? Porque o desenho da perna está completo. A barriga ela foi travada aqui pela perna. Ela está atrás. É assim que o cérebro lê. Da mesma forma, essa perna está atrás da barriga e da outra perna, porque só tem um pedacinho dela aparecendo. Eu percebo que um está na frente do outro. Como eu sei que as cabras no mundo real têm uma espessura, têm um determinado tamanho, meu cérebro completa essa informação. Por estar uma coisa na frente da outra, eu deduzo ali uma profundidade. A mesma coisa acontece com a cabeça. Eu não vou comentar a sombra, mas a sombra aqui também é muito importante para a leitura, né? Eu sei, por exemplo, que esse queixo não está encostado aqui, porque tem uma sombra. Mas só o fato da cabeça estar desenhada sobre o pescoço, né? Então você não vê a continuação do pescoço, o pescoço para e tem o focinho, né, da cabra. Eu sei que o focinho está na frente. Então ela está, né, nessa posição, eu estou vendo ela de frente. Diminuição dos elementos. É a mesma coisa da distorção perspectiva, só que dependendo do tamanho do seu desenho, você não vai ver tão claramente essa distorção. Você só vai ver que as coisas diminuem. Então, se eu na hora de fazer o desenho, eu tiver esse cuidado, né, de diminuir o que eu quero informar que está distante, eu vou criar essa profundidade, automaticamente. Aqui eu estou mostrando aqui que eu deduzi uma distância Z das pernas da cabra, devido a perna de trás ser menor do que a da frente. Deduzi essa distância. Perspectiva atmosférica. O que é isso? Tem toda uma explicação física, tá? Eu peguei aqui do Wikipedia, tá lá na apostila. Vocês podem ler, tentar entender se quiser, mas o que importa mesmo é que você faça os objetos próximos num tom mais escuro do que os objetos distantes. Se fizer uma nuance, melhor ainda, porque eu consigo perceber toda essa distância, né? Olha aqui, essa aqui não é a paleta toda, é mais ou menos metade da paleta que foi usada nesse quadro aqui. Mas só para você ter uma noção de quantas cores foram utilizadas para dar essa sensação, né, de distância. Olha a distância. Claro que não é só isso. Você vê aqui que essas árvores estão maiores do que essas. Você vê aqui esses pássaros, né? Olha o tamanho dessa montanha. Eu sei que ela está longe, porque olha o tamanho do pássaro em relação à montanha. Então foram usadas várias técnicas aqui. Ó. Tem uma pessoa aqui, olha o tamanho dessa pessoa. Então foram usadas várias técnicas, mas se você for fazer só uma paisagem, eu já posso conseguir, mesmo se eu fizer só montanhas, por exemplo, só montanhas, não tem como eu ter noção nenhuma, né, de distância, de profundidade. Eu utilizo essa nuance de cores e eu consigo gerar ali a noção de profundidade no meu desenho, na minha pintura. Aqui, para ser divertido, o que falta nos exemplos abaixo para dar profundidade ao desenho, né? Então vamos lá. É legal que vocês comentem, tá? Antes de eu falar. Sobre luz e sombra, isso aqui também é importantíssimo para você dar profundidade ao desenho. E quando se fala em luz e sombra, você também facilita o cérebro entender as formas do seu desenho. Então, eu sei aqui, eu consigo ler, né, o rosto da Marilyn Monroe. Se não tivesse essa luz aqui, eu não perceberia que dá uma afundadinha aqui, né, por exemplo, tem uma afundada aqui perto da boca, aqui nos olhos, né, então o desenhista conseguiu dar essa informação através da luz e da sombra. Né, essa distância aqui do queixo, do pescoço, tudo é graças a essa técnica. No desenho abaixo, você consegue dizer de onde vem a luz? Por que essa pergunta? Porque é muito importante quando você vai fazer a luz e sombra do seu desenho que você tenha bem definido o seu ponto luminoso. Conforme você for sombreando o seu desenho, ele tem que ser coerente com o seu ponto luminoso. A luz, ela atravessa o espaço em linha reta. Se eu faço uma sombra numa posição em que não faz sentido numa linha reta, tá errado. Meu cérebro não vai conseguir interpretar isso direito, né? Ele não vai entender essa forma direito, porque isso não condiz com a realidade. Então, quando você for fazer sombreamento, você vai definir o seu ponto luminoso
e a partir dele fazer linhas retas que vão te informar, enquanto desenhista, vão te informar onde há brilho e onde há sombra. Onde há brilho? Onde a luz pega diretamente. Claro que vai ter, né, as nuances, né? Não tem só preto e branco, né? Você tem nuances de luz dependendo da forma que você está desenhando. A forma do rosto, por exemplo, tem muitas nuances. Você percebe aqui que não é só branco e preto, né? Você tem vários tons aqui sendo desenhados, porque a forma é orgânica, né? Se fosse um quadrado, aí seria diferente. O que diferencia a textura do cabelo, da pele e dos lábios, né? Perceba que o desenhista conseguiu... Perceba, eu falo do pingente, né? De que material é feito o pingente dela. O que você acha? Por que você acha? Esses desenhos aqui eu fiz me preparando para a prova de habilidades específicas, acredite ou não. Isso aqui eu já falei, né? A luz percorre o espaço em linha reta, então você tem que fazer o desenho coerente com isso. Esses desenhos, eu não deduzi a luz. Na verdade, eu peguei o objeto, coloquei ele num ponto e desenhei o que eu vi. Eles são meros desenhos de observação. Nesses desenhos, você vai observar, por exemplo, tem um alto relevo aqui, um baixo relevo aqui, um quadrado em baixo relevo. Isso aqui é um baixo relevo. Você vê que a luz se comporta diferente nesses pontos, né? Você cria aqui uma sombra e aqui você cria uma luz, um brilho por conta do alto relevo. Isso aqui é um baixo relevo, mas por conta da posição da luz, né? Ela vem daqui, ele facilitou o brilho, ele na verdade pegou um pouco mais de brilho, por isso ficou esbranquiçado. Mas observe também, olha, que isso aqui é metálico. Como você percebe que isso aqui é metálico? Porque o metal, eu fiz esbranquiçado, né? Na verdade isso aqui é uma tentativa de fazer a cor do metal, né? O cromado. O cromado é praticamente um espelho. O que acontece? Você vê tudo aqui. Aqui no caso era só brilho. E isso aqui, que é uma sombra, é o reflexo da parte de cima. Se você fizer esses brilhos, ó, você vê que está bem marcado aqui, não tem nuance, ó, aqui tem nuance, né? Aqui não tem nuance, é branco e preto. Isso é uma característica do material mais liso. Quanto mais liso, mais cromado, mais esse brilho vai ser preto no branco, né? Vai ser bem marcado. Quando você tem um material mais suave, aí você cria nuances entre o brilho e a sombra. Aqui nesse óculos, que tinha um material plástico, você vê os brilhos, ele é bem liso, né? Então você vê que o brilho também forma linhas, o famoso preto no branco, você não tem nuances. Ele forma linhas claras, forma pontos luminosos. Esse aqui é o reflexo da lâmpada que estava iluminando aqui o local. Mas observe também que eu sei que isso aqui é transparente porque eu consigo ver atrás dele, né? Através dele. Eu cometi um erro aqui, que eu não consegui corrigir, na verdade eu percebi na hora, mas eu não consegui corrigir, eu não tinha muita destreza ainda com esses lápis, que é essa cor tá idêntica a essa. Eu tô vendo aqui através de uma lente escura, como é que essa cor tá idêntica a essa, né? Eu tinha que ver isso aqui mais escuro também. Até mesmo a sombra aqui tinha que ser mais escura, para ser coerente, porque se eu tô vendo através de uma lente escura, naturalmente, tudo através dela vai estar escuro. Ainda que seja transparente, eu consiga ver. O que é interessante ver nesse desenho? Esse desenho aqui é da Momo Blair, né? Você pode dar uma olhada aqui no Instagram dela. Tem vários desenhos. Ela é estudante de artes plásticas da UNB. Ela também é colaboradora da BCE. E ela, inclusive, fez esse desenho lá no Espaço Pop. Bem rápido. Incrivelmente rápido. E o que eu achei incrível nesse desenho, que eu achei muito legal e queria trazer aqui, é que você percebe que essa bola é luminosa. Eu sei que essa bola é uma fonte de luz, porque ela irradia luz. Ela irradia luz aqui para as mãos e para o rosto dessa moça, que está aqui representada com esse amarelo. Então ficou bem claro, só usando aqui as técnicas. E o que é mais interessante, né? O desenho tá branco, então ela utilizou o amarelo, mas eu consigo interpretar isso. Eu estou interpretando esse amarelo como o brilho do desenho. E ela fez corretamente. Ó. Se o ponto luminoso está vindo daqui, vai bater aqui no rosto da moça.
Então ela colocou aqui, ó, essa parte proeminente da testa, o queixo aqui, as regiões, né, para mostrar o nariz. Aqui né, a palma da mão, né, tá sendo iluminada. Então eu consigo deduzir que o ponto luminoso é esse. Muito bem feito esse desenho. Sobre textura, eu coloquei esse desenho aqui, ele também é meu, já não é um desenho posterior, mas meu pé, não sei o pé das outras pessoas, mas o meu pé, ele é cheio de texturas. De onde vem a luz, dá pra ver que a sombra tá aqui, né, então eu consigo imaginar que a luz vem dessa direção, de cima, mas dessa direção. Por isso criou aqui essa sombra. Na minha opinião, eu não sombreei o suficiente essa região, mas ela tá sombreada, né? Eu poderia ter sombreado mais, foi também um erro de execução. Que elementos abaixo você te leva a perceber as diferentes texturas da pele humana, né? Eu acabei que eu já respondi. Quais as diferentes texturas podem ser percebidas nesse exemplo? Isso aqui também é da Momo Blair. Queria que vocês colocassem, né, nos comentários. Coloca aí o que vocês percebem aqui que informa as texturas desse desenho. Eu coloquei aqui um vasto repertório de texturas. O que eu acho que é importante é você ter repertório. Tem duas coisas que são muito importantes em arte, você vai fazer, né, desenhar, é você ter treino e repertório, é você desenhar pra caramba e você conhecer soluções de desenho. Por que eu falo que é soluções, né? Tem várias formas de você desenhar madeira, mas olha como isso aqui é simples, ó. Ele faz uns risquinhos e eu sei que isso aqui é madeira. Ó, ele faz uns desenhos assim, ó, de um monte de Czinho, esses riscos aqui, ó. Eu percebo que isso aqui são as escamas do peixe, eu percebo que isso aqui é uma forma, né, de desenhar as penas, observa a textura das penas. Olha aqui essa pedra é diferente da que a gente viu antes. Essa pedra aqui, essa aqui também é uma pedra diferente. Tem várias formas de você fazer a textura de uma coisa, mas o importante é você ter repertório, é você saber como fazer na hora para representar no seu desenho. Isso aqui é um diamante. Por que eu sei que isso aqui é um diamante, isso aqui é metal, né? Você tem um excesso de brilho aqui, brilho e sombra, você vê preto no branco, né? Percebe que o preto no branco, isso aqui deve ser translúcido. Isso aqui, ó, metal também muito preto no branco. Ó, as sombras bem definidas. Isso aqui tem tanta direção, eu sei que isso aqui é um diamante dilapidado. Isso aqui, ó, parece aquele dragão, tem as escamas, ó, tem o desenho da pele da cobra, olha a parte de baixo da barriga. Texturas. Então, o importante é ter repertório. Eu quero representar uma roupa de couro. Opa, uma roupa de couro. Olha como é o brilho dela também, preto no branco. Né? Se você olha uma roupa de couro, você vai ver que é bem desse jeito mesmo. Porque se comporta, olha isso aqui, ó. Como o desenhista fez o entrelaçado, né, do material. Aqui, ó, aqui você não vê todas as pedras da casa, né, da parede da casa. Ele desenhou algumas, nosso cérebro deduz o resto. Aqui, ó, o pelo do animal, as folhas da árvore. Você vê que o desenhista ele não mediu esforços para fazer aqui cada folhinha. Isso aqui, ó, a mesma coisa, preto no branco. Esse tipo de brilho é metálico, né? Um brilho metálico. Olha aqui como é que ele fez a água. São riscos, dá essa sensação de fluidez, né, típica de água. Olha aqui, ó, os risquinhos dos tijolos, das pedras desse aqueduto. Isso aqui é interessante, isso aqui é um desenho de uma escultura. O próprio escultor já fez um milagre, ele conseguiu fazer uma pedra parecer um tecido, ele conseguiu fazer uma pedra parecer cabelo. Como é que ele faz isso? Através da textura. Você reproduz aqui, ó, os cachinhos, você reproduz, né, as dobras da roupa e com isso você dá essa sensação de que isso aqui é tecido, isso aqui é cabelo. Olha aqui, ó, os risquinhos novamente para mostrar que isso aqui é madeira. E isso aqui eu sei que é um estofado. O que me diz isso? Esses riscos, né, você tem aqui uns risquinhos, eu não sei dizer exatamente as características, mas se você faz assim uns risquinhos curvados, você dá volume, certo? Para o material que você está desenhando, para isso que você está desenhando, você informa que isso é um estofado. Mas o desenhista fez também um capitonê, né? Tem os botõezinhos de capitonê. Então isso aqui é um estofado, é um sofá. Sofá não. É um banco, né, de carruagem aqui, estofado. Isso aqui é translúcido. Eu sei que é translúcido, porque eu vejo as linhas através, né? Mas
o desenhista fez as linhas de cada janela. É uma estufa, né? E você não tem um vidro desse tamanho, um vidro único. Então tem as linhas aqui dos encontros de cada peça de vidro que foi unida aqui para fazer essa estufa. O que eu achei interessante nesse desenho aqui, tem várias coisas que você pode analisar, mas é a forma como o desenhista fez aqui as bolhas saindo do respirador aqui, do mergulhador, né? Parece uma fumacinha, mas você sabe que tá embaixo d'água. Ele tem uns risquinhos assim, mostrando que o mergulhador tá embaixo d'água. Aqui, ó, demonstra como eu percebo o copo de vidro, esses riscos verticais, né? Esses reflexos verticalizados por causa da forma do copo. Olha como ele faz aqui a água caindo. Isso aqui, né, é uma peça metálica. Então esse brilho, ó, branco com preto, né, bem definido. Mesma coisa aqui, ó, esses reflexos verticais. Por que eu falo de reflexo vertical? É porque o cromado, ele é tipo um espelho, né? Então, você não vai ver uma sombra conforme o formato do objeto. É como se atravessar. A sombra atravessa o objeto como se fosse para outra dimensão, porque ele reflete o que tem acima dele. É o cromado, é o espelho, então tem esse comportamento. Olha essa casa que gracinha, né? O desenhista fez cada pedrinha aqui dessa chaminé, as toras de madeira, aqui o telhado de madeira também, essas pedras aqui em volta. Isso aqui ficou muito bonito, essa textura do binóculo, né? Ele tem uma textura mesmo, durinha, muito bonita. E ele conseguiu representar aqui, no desenho, ele conseguiu representar que isso aqui é metálico, a forma como ele faz o brilho, né? Olha que graça. Isso aqui foi o que eu não consegui fazer no desenho que vocês viram antes. Você tá vendo aqui o tom o tom, né, da pele dessa morsa, não sei, peixe-boi, sei lá. Ele é mais claro sobre a água, é mais escuro embaixo da água. Então eu percebo que a linha da água tá aqui, ó. Aqui tá tudo submerso. E ele também coloca aqui as linhas que a água forma as ondas, né, da água, dando ainda mais essa sensação de tá embaixo d'água. Olha como o desenhista teve cuidado de fazer as linhas dessa concha. Veja como ele representou aqui o fogo. Isso aqui é muito simples, mas observe como ele representou o fogo, né, um plasma, é difícil de desenhar. Detalhamento. Não tem muita diferença quando a gente fala aqui em textura e detalhamento. Textura é uma forma de detalhar o seu desenho. Mas o detalhamento que a gente vai falar aqui nessa etapa tem mais a ver com caracterizar o seu objeto. Ou seja, se eu for fazer uma mosca, eu tenho que fazer um inseto que se pareça com uma mosca. Eu não vou fazer um inseto que se pareça com uma abelha, por exemplo. Ou com uma libélula, né? Aqui a gente tem um inseto de asas longas. Eu sei que isso não é uma mosca, ele tem 4 asas, né? Eu sei que ele é um inseto porque ele tem 6 patas. Então ele tem características de inseto. Esses detalhes característicos é que são importantes no desenho. Se você for desenhar um objeto, ele precisa ter determinados detalhes para que o observador consiga identificar o que você quis desenhar. Se você peca nesses detalhes, você vai comprometer ali a informação, né? Você não vai conseguir transmitir a informação do que é aquilo que você está desenhando. Então, se eu for desenhar uma árvore de Natal, eu sei que eu tenho que fazer um pinheiro, certo? Que tem folhas alongadas, né? Folhas agulha, né? Forma de agulha, que a gente chama. Tem um tronco reto e único. Os galhos, eles têm essa forma aqui que vão desenhando esse triângulo. E eu vou colocar enfeites. Senão não vai passar de um pinheiro, né? Eu vou colocar a estrelinha aqui. Pronto, eu sei que isso aqui é uma árvore de Natal decorada. Esse pergaminho, né? Adianta eu fazer um papel? Não adianta. O desenhista, ele colocou o texto aqui, colocou esses 2 rolos, né? Pra você perceber que é um pergaminho, né? Inclusive, eles ajudam a identificar assim, a idade, né? O tempo que eu tô querendo informar. Então, por exemplo, eu vou fazer um desenho, eu quero informar que esse objeto é de uma determinada época. Eu tenho que fazer condizente com essa época, né? Não adianta eu fazer de qualquer forma. Eu vou pegar um carro qualquer. Esse aqui é um carro antigo, eu sei que isso é um carro antigo. Não se faz mais carros assim. Por conta da forma dele, eu dei a ele, e o desenhista, né? Deu a ele detalhes característicos do design de carro dessa época. Eu quero fazer um piano, eu quero que a pessoa perceba que é um piano. Eu tenho que colocar alguns detalhes característicos.
Por exemplo, aqui se é um piano de cauda, né? Tem que fazer a cauda com esse formato aqui, que lembra uma harpa, né? Uma harpa. Eu tenho que fazer teclas, é obrigatório. Eu tenho que fazer teclas brancas, teclas pretas. Aqui o desenhista colocou, né, uma partitura. Ele abriu o piano para mostrar as linhas, né, as cordas dentro do piano. Tudo isso caracteriza o objeto. Se eu fizesse diferente, poderia parecer outra coisa. Isso aqui é um pterodátilo. Eu sei que isso não é um morcego. Parece que poderia ser um morcego, né? Não é um morcego. Olha o formato aqui do bico, a cabeça. Isso aqui é um pterodátilo. A importância da pesquisa. Isso aqui é uma coisa que tem que ser feita previamente. Na prova, pode cair qualquer coisa. Pode cair qualquer coisa. Os temas são variados. Você pode ter que desenhar uma pessoa, você pode ter que desenhar um objeto, você pode ter que desenhar uma fruta, uma planta, você pode ter que desenhar um computador. Eu tive que desenhar um liquidificador. Teve gente que teve que desenhar um pano jogado sobre uma cadeira, né? Então, qualquer coisa pode aparecer ali na hora da prova. Você não tem como saber. O que você vai fazer? Variar o tipo de desenho que você faz. Esse é o conselho que eu dou, porque eu conheço muita gente que se especializa. Eu conheço não, eu mesma era uma pessoa, até hoje eu sou, né? Uma pessoa que se especializa muito. Então, quando eu era muito mais nova, eu desenhava muito rosto. Eu não desenhava tanto corpo, eu desenhava muito rosto, busto. Eu desenhava animais, mas eu desenhava às vezes partes interiores, né, de um edifício. Agora, eu não desenhava muita paisagem. Eu não desenhava corpo, né? Então eu não fazia uma pessoa de corpo inteiro. Quando eu fazia, era mais caricato, eu gostava de fazer quadrinho, então eu fazia uma coisa assim, mais cartoon, né? Não era assim um desenho sério. Então quando eu tive que me preparar para a prova, eu precisei aumentar o meu repertório. Uma coisa que eu também não desenhava de jeito nenhum eram objetos específicos, né? Eu não desenharia jamais, assim, por conta própria, um celular. Eu não desenharia um computador, eu não desenharia um copo, um livro, eu não desenharia essas coisas, não era do meu interesse, mas você tem que variar o seu repertório. Por isso que é bom pegar as provas anteriores para você ver o tanto de coisa que cai. As pessoas já tiveram que desenhar, por exemplo, chapéu, já tiveram que desenhar helicóptero, computador, celular, pano, né? Gente em posições diferentes, então a pessoa não era só uma pessoa numa única posição, era a pessoa numa posição, depois ela mudava de posição, depois ela ia para outra posição, né? Pode ser tudo, fruta, né? Enfim, você tem que estar preparado para várias coisas. Então, essa pesquisa que eu me refiro é justamente você procurar desenhar coisas diferentes, enquanto você pode observá-las, né? No conforto da sua casa, enquanto você se prepara para a prova. Vai desenhando coisas diferentes, vai vendo os detalhes característicos dessas coisas, para na hora da prova você não se desesperar. Esse aqui é um desenho do Leonardo da Vinci, ele estudando anatomia humana. Hoje em dia todo mundo que desenha estuda anatomia, né? Eu não sei antes de entrar na faculdade, mas depois que você entra, você vai ter contato com isso. E ele estava fazendo isso aqui, era uma coisa nova. Naquela época você nem podia, né? Ele pegava cadáveres, né, para poder fazer esse estudo, né, dos músculos, da pele e tudo mais. Isso era possível em segredo, né? Mas é muito interessante, assim, como ele tinha esse cuidado justamente para dar realismo aos desenhos dele. Você bater o olho e ver, não, isso é uma pessoa, isso é um braço, isso é uma mão, tá perfeito, é exatamente como eu vejo. Aqui esse exemplo da Natália Bonfim, que é uma voluntária do Espaço Folk, né? Ela faz vários trabalhos aqui com a gente voluntariamente, ela participa, né, das semanas universitárias, ela já deu cursos, já fez trabalhos lá na BCE, e esse desenho dela aqui eu acho interessante porque ele está bem icônico, bem resumido, né? Qual cidade foi desenhada abaixo? Então quando você fala de detalhe característico, muitas vezes tem a ver com o quê? Com você conseguir colocar no seu desenho. Você não precisa desenhar tudo que você vê, mas se você conseguir colocar os detalhes importantes que caracterizam aquele desenho, que façam com que o observador perceba o que é o seu desenho, você fez o que você tinha que fazer, você cumpriu com o seu objetivo. Quais detalhes te levam a essa conclusão? Quer dizer, você consegue adivinhar que cidade é essa? Se você conseguir, você me diz, por favor, o que te fez acreditar nisso, né? Você vai dizer assim, a cidade é tal, porque eu vi isso, eu vi aquilo. Você vai ver como ela conseguiu resumir bastante aqui a cidade, ela conseguiu fazer
parece um logotipo, né? Ela conseguiu resumir a cidade nesse pequeno desenho. Gente, todos os artistas que eu utilizo aqui, os desenhos, tirando os que não têm autor, né? Tem desenho sem autoria aqui, mas os que têm autoria eu coloco o Instagram para todo mundo poder acessar, para todo mundo poder conhecer, né? Dar uma olhada, alguns deles têm inclusive tutoriais, videoaulas, coisas muito legais que vocês podem conferir, pode ajudar, inclusive complementar, né, o estudo de vocês.